Olá, amigos do canal, aqui é Marcos Queiroz, para quem não me conhece. Eu hoje trago para vocês uma resenha especial sobre o livro recém-lançado pela editora Vozes, A Realidade da Alma, a Psicologia da Mente Humana, de Carl Gustav Jung. Um livro que foi lançado agora há pouco tempo, não é de texto muito recente, que não tinha sido publicado ainda. Talvez, assim, no Brasil, realmente, todos esses textos realmente não tenham sido publicados, porque foram textos de palestras, coletâneas de falas de Jung de alguns momentos que vocês vão ver aí na nossa resenha, e que até foram publicados num livro que leva esse nome há algum tempo atrás, em 1934, e acho que para quem é fã de Jung, quem gosta de ler tudo que Jung trouxe de informações e que não encontra nas publicações que já foram lançadas até agora, vai gostar muito desse livro, pelo que eu imagino, tá certo? Então, acho que vocês vão ter aí um tesouro muito grande quem lê aqui. É um livro fino e vocês vão ver o conteúdo dele logo depois da nossa vinheta. Bom, esse livro é uma coletânea de textos fundamentais de Jung, né, que exploram temas assim centrais da psicologia dele. Para quem está querendo aprender, entender melhor Jung, vai ser muito bom. E ele também vai além, com temas que a gente não encontra nas obras completas dele, temas sobre morte, sobre até alguns que a gente encontra também, que é sobre o desenvolvimento da personalidade, mas dentro de uma perspectiva diferente, falado por ele assim em uma palestra, em uma conferência. Temas diversos também sobre autores, várias personalidades, né, Picasso, Paracelso, o próprio Freud. São textos bem interessantes de Jung que vão trazer, talvez, informações que a gente não encontre do jeito que está nesse livro, em outras obras, em outros trabalhos, né? Então, assim, a perspectiva visionária de Jung nos conduz a um entendimento profundo, né, de como a psique influencia nos âmbitos da vida humana. E esse livro destaca, né, justamente a importância da alma como um conceito central na psicologia dele, né? Fala de temas como a morte, talvez de uma forma não muito que a gente esperava, né, porque ele não dá uma informação muito precisa sobre o que ele acredita depois da morte. A gente encontra isso só no livro Memórias, Sonhos, Reflexões, mas ele fala um pouco da ideia da morte dentro de uma perspectiva de várias tradições antigas, orientais e de povos primitivos, né, e tal. E ele mostra tudo isso como nos conduz ainda ao caminho da individuação, que é a grande tônica da obra de Jung, né. Então, além disso, a gente pode dizer também que o livro apresenta assim, reflexões sobre esses assuntos que a gente falou agora, né, e dentro de insights que são bem valiosos, né, para aqueles que buscam entender a teoria complexa, né, de Jung, foi chamado até como psicologia complexa por ele mesmo já no final. Foi um título que ele que não vingou, vamos dizer assim, mas que ele até estava achando que era melhor esse termo. Hoje em dia a gente chama mais de psicologia analítica, alguns consideram só como psicologia junguiana, mas ele pretendia isso, e a gente vai ver até como um dos editores aí, o próprio que faz o prefácio, ele também utiliza esse termo, né, psicologia complexa. Não chamando assim psicologia complexa, mas ele entendendo como uma psicologia complexa e já fazendo alusão a esse título que era utilizado já para o fim da vida de Jung, era o termo que era usado para a psicologia dele, né? Então, o que esse livro traz, basicamente, é assim, evidências da interconexão que Jung faz da psicologia com outras áreas do conhecimento que são afins a esses temas, e em geral também trazendo algumas personalidades presentes aí em alguns textos, que vão ajudar a gente a elucidar o entendimento da alma, numa perspectiva mais da arte. Então eu acho que esse é um livro também que é muito útil para quem gosta de arte-terapia, porque ele tem uma vertente artística muito forte, trazendo, principalmente no texto de Picasso, que a gente já vê em obras completas mesmo, um artigo, um trecho. Nesse livro, O Espírito na Arte e na Ciência, que na verdade tem alguns desses artigos, dessas conferências que estão no livro, né, A Realidade da Alma, a gente encontra aqui também, né. Então, de certa forma, algumas pessoas já têm isso nas obras completas, mas a gente encontra também material que é novo,
e acho que vocês vão gostar muito. É um livro que não pode faltar na estante de qualquer pessoa que se interessa por psicologia junguiana, né, espiritualidade, cultura esotérica, porque esse livro, nenhum analista junguiano mais assim purista e mais radical pode torcer o nariz quando a gente disser que esse livro trata de esoterismo, fala um pouco mais sobre questões mais espirituais e tal, porque ele realmente trata desse assunto explicitamente e, assim, apesar de não ser tanto como a gente gostaria, né, com um ar místico que a gente poderia esperar, ele tenta evitar isso porque justamente ele não gostava de ser considerado como místico, e ele apresenta uma postura até certo ponto agnóstica, mas com um pezinho, né, na visão espiritual de alguma forma, toda vez que ele cita alguma psicologia mais antiga. Para os estudiosos e entusiastas da psicologia junguiana, então essa é a realidade da alma, é uma leitura muito útil, né, que vai enriquecer muito, ao meu ver, né, a ideia que a gente tem de Jung, vai compreender um pouco mais algumas questões e aprofunda até alguns conceitos fundamentais que são desenvolvidos por Jung, por uma perspectiva não encontrada nas obras completas, pelo menos nos artigos que a gente não vê coincidente com esse livro que eu mostrei, O Espírito na Arte, né, e na Ciência. Ele fala também porque ele expressa também de forma simbólica esse pensamento dele mais místico, né, através de pensamentos de povos de tradições orientais, ocultistas e até religiosas, né. Talvez, quem sabe, ele esteja até ocultando em alguns momentos o pensamento real dele, né? E ele não poderia afirmar categoricamente pensamentos como acreditar na vida após a alma, já que ele traz uma abordagem mais psicológica e cultural do passado, resgatando conteúdos que podem ser inspirados e utilizados como uma espécie de psicologia ancestral, uma psicologia do passado. Por essas e outras razões é que eu recomendo fortemente a leitura desse livro, né, dessa obra, para todos que estão assistindo, porque aprofunda os conhecimentos sobre a mente humana e sobre a alma, né? Bom, em relação à estrutura e o conteúdo do livro, eu gostaria de ler um trechinho, né, na verdade, não é nem do livro Realidade da Alma, é desse livro aqui, ó, Vida Simbólica, o volume 2, o volume 18/2, né, de obras completas, porque nesse livro o Jung cita alguns trechinhos do autor do prefácio desse livro, e o autor do prefácio cita também essa passagem que está em Obras Completas. Eu até fui procurar, o nome dele é Kushnat, não sei se a pronúncia é essa, né? É Kushnat, né? E foi escrito em 1933 o prefácio, e aqui a gente tem um trecho que foi em 1931, 2 anos antes, né? E ele faz referência a esse texto aqui no prefácio, por isso que eu vou ler, e achei muito interessante o que ele fala aqui. São, na verdade, esses trechos citados por Jung são os prefácios da obra, né, Problemas Psíquicos da Atualidade, escrito em 1931. Aí tem o prefácio da primeira edição, o da segunda edição e da terceira edição. Eu acho interessante o da primeira edição e o da terceira, aliás, de uma nova edição italiana que foi de 1959. A da primeira edição foi de 1931, a da segunda edição foi de 1933, mas eu vou ler só da primeira edição e o da edição de 59 italiana, porque traz coisas bem interessantes para a gente. Ele diz assim: as conferências e ensaios deste livro devem sua existência principalmente a perguntas que o público fez a mim. As perguntas em si já são suficientes para dar um quadro da problemática psicológica de nosso tempo. Assim como as perguntas, também as respostas brotaram de minha experiência pessoal e profissional da vida psíquica de nossa era tão singular. Isso é um texto do autor do prefácio do livro, não é de Jung, certo? Persiste no público o erro de que existem certas respostas, soluções entre aspas, ou opiniões que trazem a luz necessária tão logo sejam pronunciadas por alguém. Mas conforme mostra a história milhares de vezes, a verdade mais bela de nada adianta se ela não se tornou a experiência íntima e própria do indivíduo. Toda resposta inequívoca ou clara sempre permanece na cabeça e muito raramente penetra no coração.
Não é a verdade do saber que nos falta, mas a verdade de experimentar. Isso é bem interessante. O grande problema não é ter uma concepção intelectual, mas encontrar o caminho para a experiência interior, talvez calada e irracional. Nada é mais útil do que falar sobre como as coisas devem ou deveriam ser, e nada é mais importante do que encontrar o caminho para essas metas longínquas. A maioria das pessoas sabe como as coisas deveriam ser, mas quem mostrará o caminho que nos leve até lá? Aí ele continua. Como indica o próprio título desse livro, que é Problemas Psíquicos da Atualidade, o livro de Jung, né, que ele está prefaciando. Neste livro trata-se de problemas e não de soluções. O empenho psíquico de nossa época está ainda no problemático. Procuramos ainda o questionamento essencial que, se encontrado, já significará a metade da solução. Estes ensaios vão informar o leitor atento sobre os esforços que se fazem no sentido deste gigantesco problema chamado alma, que atormenta talvez o homem moderno muito mais do que atormentou seus antepassados próximos e remotos. Eu fiz questão de ler esse trecho porque mostra como, mesmo na citação que ele faz no livro Vida Simbólica, o tema é alma e o tema é mostrar, e no prefácio ele fala que o livro traz uma série de conselhos, uma série de importantes informações, mas não adianta a gente aprender isso racionalmente, conhecer, estudar e ter isso como verdade, se a gente não experimentar, se a gente não vivenciar isso. E uma outra coisa importante é que muitas vezes a gente nem tem um questionamento muito bem elaborado. Primeira coisa é buscar esse questionamento, porque tendo esse questionamento, a elaboração, hoje em dia com a inteligência artificial a gente tem visto isso muito forte, que às vezes é mais importante a pergunta do que a resposta, ou melhor, não é nem que seja melhor do que a resposta, mas não vamos ter uma resposta satisfatória, ou não vamos ter um bom resultado nessa relação pergunta-resposta, se a gente estiver perguntando a uma pessoa que conhece muito, se a própria pergunta também não for muito boa. Ela já deve conter metade da resposta ali, né? Einstein também já dizia isso, que quando a gente elabora um problema, a gente cria um problema para resolver dentro da ciência, quanto mais bem elaborado esse problema, melhor será a resposta, porque ele já vai conter quase que 50% da resposta, certo? E aí, na edição de 1959, que é uma edição italiana, o autor também fala o seguinte, já antecipando a esse livro também, né, o que ele vai falar desse livro. O presente livro é uma coletânea de conferências e ensaios produzidos nos anos 20 desse século, que constituem o volume 3 de minhas Psychologischen Abraham-Lungen. Eu vou depois botar a tradução disso aí, porque eu não sei bem o que é, não. Eu até já vi, mas eu vou ver depois o que é. São principalmente exposições populares de certas questões fundamentais da psicologia prática que tratam não só das pessoas doentes, mas também sadias. Também estas têm problemas, em princípio iguais às do neurótico, mas porque praticamente todos os têm e sabem que os têm, são considerados mais como questões do momento atual, entre aspas, né? Enquanto que na forma neurótica aparecem sobretudo como curiosidades bibliográficas. Evidentemente, o Tratado das Neuroses colocou aos médicos uma série de questões que eles não conseguiram responder com o simples emprego de meios médicos. Voltaram-se então para a psicologia acadêmica já existente, mas que nunca se ocupou da pessoa viva ou apenas sob condições experimentais restritivas que impediam diretamente a manifestação natural e total da psique. Como os médicos não recebiam praticamente nenhuma ajuda de fora, com algumas exceções da filosofia, por exemplo, de Carl Gustav, de Caros, de Schopenhauer, Eduard von Hartmann e Nietzsche, viram-se obrigados a construir uma psicologia clínica da pessoa real. Os ensaios desse volume comprovam este esforço. Me chamou a atenção aqui o fato dele ter chamado pessoa viva, pessoa
aparentemente saudável, né? Mas, de qualquer forma, é interessante ele mostrar aqui que a gente precisa entender que a psicologia não é só para as pessoas ditas patológicas, as pessoas ditas com transtornos, porque às vezes, em primeiro lugar, dentro de uma perspectiva da psicologia junguiana, muita gente tem transtornos e nem percebe. Muitas vezes as pessoas têm algumas dificuldades que tornam o trabalho dela mais difícil, e elas não pensam que isso é oriundo de um transtorno lá, pensam que é timidez, pensam que é um traço da personalidade, e isso é algo que a gente começa a ver que não é verdade no momento que a gente estuda a fundo os trabalhos de Jung, certo? Bom, aí eu quero mostrar para vocês o trecho desse livro, do livro que a gente está fazendo a resenha, que é exatamente esse aqui, não sei se o reflexo está mostrando aí, do Ring Light, né, que é exatamente, né, a capa é muito bonita, né, gostei muito, ela tem um padrão gráfico diferente dos que a editora Vozes costuma trazer. É um prefácio muito pequeno, então eu vou ler ele, exatamente, foi escrito em 1933, por esse autor que eu li agora, o trechinho que Jung cita em Vida Simbólica, em A Vida Simbólica. As contribuições de minha autoria referem-se, por um lado, à problemática filosófica da nossa psicologia e, por outro, à sua aplicação, sobretudo no campo da psicologia da arte. Também dessa vez, os meus ensaios nasceram das respostas a perguntas ao público. Aí ele fala, obras completas, 18.2. Por isso que eu quis ler, mostrando, sim, que ele, o tempo inteiro, se refere a questões que são citadas pelas pessoas. Então, é quase como se ele estivesse prefaciando um trabalho que são oriundos de perguntas de pessoas que não entenderam alguma coisa ou quiseram aprofundar algo sobre a psicologia junguiana e também sobre a psicologia de um modo geral, porque aquele trabalho de Jung é falando sobre a psicologia em geral, né? E, de certa forma, esse também, na época em que ele foi escrito, tinha a pretensão de considerar a psicologia como um todo, né? Por isso, sua diversidade em comum pode ser tomada como indicação de que as novas concepções psicológicas atingiram também uma grande diversidade de campos da mente. Não apenas médicos especializados e educadores, mas também autores e leigos cultos e, não por último, até mesmo editores se interessaram pelas coisas da psicologia. As facetas múltiplas da psicologia complexa, é aí que eu digo a você, né, que ele usa a palavra, eu até achei que não era a palavra psicologia complexa, mas ele usa a palavra psicologia complexa, a expressão psicologia complexa para se referir à psicologia de Jung, porque era como se considerava já no fim da vida de Jung, né? Então, essas facetas múltiplas da psicologia complexa, iluminando os mais diversos campos da vida e da mente, são, por sua vez, uma imagem, ainda que bem simplificada, da diversidade incomensurável e da indeterminação ofuscante do fenômeno psíquico em geral. Mesmo que seja um sonho impossível querer esgotar os mistérios da psique, parece-me uma das tarefas mais importantes da mente humana trabalhar incansavelmente por um conhecimento sempre mais profundo da natureza psíquica, pois o maior enigma e também o mais próximo de nós é o próprio ser humano. Então, gente, eu acho que ele aqui introduz bem aí, mostrando que o livro que a gente tem em mãos aqui é um livro que traz, digamos assim, respostas, ainda que não respostas definitivas, mas respostas para perguntas das pessoas que tinham dúvidas sobre Jung, sobre o que Jung traz, sobre importâncias de assuntos, né, de grande valor que a gente coloca no trabalho. Bom, agora, na página... Eu quero pegar aqui um trecho da página 19, só para dar para vocês um tiragosto do que o livro traz. É o primeiro tema que a gente vai falar agora, quais são os temas e quais são os capítulos, mas antes de falar sobre quais são os capítulos, como eu não vou poder ler todos os 8 capítulos, todos os 8 artigos que estão aqui presentes, eu vou só ler agora um trecho do primeiro e um trecho do último mais adiante, que Jung diz assim: a ideia da imortalidade da alma, por inaudita que nos pareça, nada tem de surpreendente para o empirismo primitivo. Não há dúvida de que a alma é algo de estranho. Ela não é localizável no espaço, embora tudo o que existe ocupe certo espaço. Na verdade, achamos que nossos pensamentos se situam na cabeça,
Mas quando se trata dos sentimentos, mostramos-nos inseguros porque parece que eles residem mais na região do coração. Nossas sensações estão distribuídas por todo o corpo. Nossa teoria sustenta que a sede da consciência está na cabeça. Os índios pueblos, porém, diziam que os americanos eram loucos porque pensavam que suas ideias se achavam na cabeça, ao passo que toda pessoa de juízo sadio pensa com o seu coração. Eu vou comentar um pouco sobre isso daqui a pouco. Certas tribos negras não localizam seu psiquismo nem na cabeça nem no coração, mas no ventre. Essa incerteza quanto à localização espacial acrescenta-se outra dificuldade, o fato de que os conteúdos psíquicos assumem um aspecto não espacial, logo que se distanciam da esfera da sensação. Que medida de comprimento podemos aplicar aos pensamentos? São pequenos, grandes, longos, delgados, pesados, líquidos, retos, circulares ou o que mais? Se procuramos uma representação viva para uma entidade de 4 dimensões e que esteja, consequentemente, à margem do espacial, o melhor modelo que se nos apresenta seria o pensamento. Tudo seria, portanto, muito mais fácil se fosse possível negar a existência da psique. Mas aqui nos defrontamos com a experiência mais imediata de algo existencial implantado na realidade de nosso mundo tridimensional, mensurável e ponderável, e que, sob todos os pontos de vista, em cada um de seus elementos, é espantosamente diferente desta realidade, embora, ao mesmo tempo, a reflita. A alma poderia ser, ao mesmo tempo, um ponto matemático e possuir as dimensões do universo das estrelas fixas. Não podemos nos antipatizar com a intuição primitiva, segundo a qual uma entidade tão paradoxal toca o divino. Bom, esse trecho remonta a um outro seminário que a gente já sabe da existência dos chakras, né, que fala da psicologia do Kundalini Yoga, que justamente ele depois estuda muito essa questão dos chakras, a posição da consciência, ainda que ele estude de uma maneira bem como curiosidade para poder fazer suas investigações e percebendo como essa sequência de chakras tem tudo a ver com o processo de individuação, ele ficou encantado com isso e sabe-se lá se ele realmente assumiu como uma verdade, mas ele cita sempre em várias obras, em vários momentos que ele vai se referir a sonhos que chegam falam de Kundalini, ou sonhos que se referem a algum chakra em especial, com o simbolismo religioso que ele traz. Me parece que ele encontra nisso um conteúdo muito sagrado, muito importante, porque pessoas que não têm conhecimento da cultura indiana fizeram referência muito forte a esses chakras, né? Bom, então falando agora do conteúdo do livro, né, a gente pode dizer que a editora Voz está reunindo ali trechos selecionados de palestras, né, de Jung, que exploram o conceito de alma, sobre o desenvolvimento da personalidade, e algumas personalidades, como eu falei. Então estão divididos em outros 8 capítulos, que eu vou enumerar agora eles e dizer de onde eles vêm, a fonte que eles têm, e aí depois a gente comenta nosso parecer do livro, certo? O primeiro capítulo fala sobre o problema fundamental da psicologia contemporânea. É uma conferência pronunciada na Federação Cultural de Viena em 1931 e publicada pela primeira vez na revista europeia com o título de Tirando os Véus da Alma, no volume 7 da revista, né, em 1931, que foi publicado, né? Bom, no capítulo 2 a gente vê a importância da psicologia para a época atual. É uma conferência pronunciada em Colônia e Essen em fevereiro de 1939, cuja redação foi ampliada e publicada sob o título de Sobre Psicologia em 1934, e depois foi reelaborado por Jung nesse livro que a gente está aqui, que foi publicado originalmente em 1934, e só agora está saindo para a gente aqui no Brasil. Bom, o capítulo 3 é o Paracelso, que foi uma palestra proferida em junho de 1929, no recinto do Clube Literário de Zurique, perto da casa onde nasceu Paracelso, e publicado no Círculo de Leitura 16, em 1929 mesmo, que foi o ano que foi pela primeira vez que ele fez essa palestra, né?
Então, mais tarde, em 1934, nesse livro aqui, né, ele foi revisado, e novamente foi revisado em 1952, quando Jung fez uma outra revisão do texto que está aqui, inclusive. Acredito que talvez esse seja o que a gente encontra no livro da Obras Completas, né, o espiritual na arte e na ciência. Certo? Depois a gente tem um capítulo de Sigmund Freud, que também está nesse livro, que é Um Fenômeno Histórico-Cultural. Sigmund Freud, Um Fenômeno Histórico-Cultural. Publicado pela primeira vez em 1932 para Personagem, um periódico trimestral para estudos psicodiagnósticos e áreas relacionadas, publicado em Berlim, e Jung colaborava sempre para essa revista. Né? Depois a gente tem o artigo Ulisses, né, o quinto, que também está nesse livro, é um monólogo, Ulisses, um monólogo, publicado pela primeira vez na Revista Europeia, volume 8, de 1932, reeditado em Realidade da Alma, Aplicações e Avanços na Psicologia Moderna, de 1934, que é esse livro aqui. O título original dele é diferente, era esse, Realidade da Alma, Aplicações e Avanços na Psicologia Moderna. Na nossa edição ele está, Realidade da Alma, Psicologia da Mente Humana. O capítulo 7 é da formação da personalidade, conferência proferida sob o título de A Voz do Íntimo, na Associação Cultural de Viena, em 1932, e depois como tratado intitulado de Da Formação da Personalidade, nesse Realidade da Alma, né, que foi de 1934. E por último, o capítulo A Alma e a Morte, talvez o capítulo mais almejado, por isso que eles deixaram até para o final. A Alma e a Morte, a experiência da morte, né, em que ele interpreta, né, a morte não apenas como um fim biológico, mas como uma passagem simbólica fundamental no processo de individuação. Foi publicado pela primeira vez na Revista Europeia, volume 10, de 1934, e depois, em Realidade da Alma, Aplicações e Avanços da Psicologia Moderna, em 1934 também. Bom, eu de certa forma fiquei um pouquinho decepcionado com o artigo sobre a morte, porque eu vi aí o Jung talvez com uma postura mais rígida do que em outros trabalhos sobre a visão após a morte, sobre a ideia da vida após a morte, mas eu entendo assim que ele, de certa forma, estava ali sendo cientista, né? Sendo a pessoa que precisa relatar o que ele acredita a partir do que ele experimenta e encontra como resultado. Depois desses 8 textos, o livro contém somente as referências bibliográficas e o índice onomástico, né? Mas eu vou ler também o trecho do último capítulo, um trechinho do último capítulo que fala da morte, né? Não é um dos mais, vamos dizer assim, rígidos, não. Por isso eu escolhi esse, que ele é um trecho assim que eu acho que até tem uma visão mais aberta para a questão do espiritual. O homem que envelhece, na verdade, ele não, é porque ele não foca muito nesse capítulo, tanto após a morte, ele foca mais na psicologia que antecede a morte, da pessoa se preparando para a morte. E aí ele diz o seguinte: o homem que envelhece, quer queira, quer não, prepara-se para a morte. Por isso eu penso que a própria natureza se prepara para o fim. Obviamente, é indiferente saber o que a consciência individual pensa a respeito disso. Subjetivamente, porém, há uma imensa diferença quanto a saber se a consciência acompanha passo a passo a psique ou se ela se apega a opiniões que o coração desconhece. De fato, é tão neurótico não se orientar na velhice para a morte como um fim, quanto reprimir na juventude fantasias que se ocupam com o futuro. Isso é muito interessante, porque ele está mostrando que, da mesma forma que um jovem precisa ter já um pensamento voltado para o que vai ser a vida dele, para ele aproveitar bem aquela vida dele, e aí fica também, ele compara isso com a maneira como uma pessoa que já está perto do fim da vida, como seria a postura dela em relação a esse final de vida e o que ela pode deixar de legado, o que ela pode fazer para a preparação para essa morte, e a gente espiritualista pode acrescentar o que ela pode pensar sobre o que ela vai estar alimentando, semeando para a vida dela após a morte, né? Bom, reparem que eu fiz uma ressalva que nós pensamos isso, eu não estou dizendo que Jung disse isso. Na minha experiência bastante longa, fiz uma série de observações com pessoas cuja atividade psíquica inconsciente pode seguir até imediatamente antes da morte. Não é regressão da morte, não. Ele falando de pessoas que ele atendeu, que estavam perto de morrer,
e até quando ele fez depois, ele verificou, ele lembrou que eram pessoas que já estavam demonstrando algumas características de preparação para a morte no seu inconsciente, inclusive. Geralmente, a aproximação do fim era indicada por meio daqueles símbolos que, na vida normal, denotavam mudanças no estado psicológico. Símbolos do renascimento, tais como mudança de localidade, viagens e semelhantes. Muitas vezes pude acompanhar até acima de um ano antes os indícios de aproximação da morte, inclusive naqueles casos em que a situação externa não permitia tais pensamentos. O processo tanatológico começara, portanto, muito antes da morte real. Aliás, observa-se isso frequentemente também na mudança peculiar de caráter que precede de muito a morte. Então é isso, na verdade, ele traz muito essa questão da psicologia da morte, a psicologia da preparação da morte, mais ou menos parecido com o livro Sobre a Morte e o Morrer, de Elizabeth Kübler-Ross, que traz muito sobre isso também. São assuntos relacionados ao psicológico, antes do momento da morte, antes daquela coisa do medo de deixar a vida e de considerar que com a morte acaba tudo, etc. Eu acho que com a visão espiritualista a gente tem um consolo melhor, e eu acho que dentro da psicologia, você se deparar com uma pessoa que acredita em algo além da morte ajuda muito também para esse consolo, para essa não preocupação tão grande assim, que já é infinita, né, porque ninguém é o desconhecido, e é aquela coisa de, mesmo que a gente considere que existe uma vida após a morte, aquela vida que a gente está tendo aqui vai deixar de existir. Né? Agora, as minhas reflexões pessoais sobre o livro. Ao ler Realidade da Alma, senti-me convidado assim, a revisitar algumas convicções minhas sobre a alma no passado que eu tenho, e assim me conectar de fato com a mente consciente, como essas conexões ocorrem da alma com a mente consciente, né, com as emoções que a gente tem, e também questionar verdades, entre aspas, né, que a gente tinha antes mecanicamente ou apenas racionalmente, sem uma vivência interior, e buscar essa vivência interior, estimulada até pelo autor do prefácio, né, dessa busca de experimentar as vivências do que a gente está lendo, não ficar só na leitura e buscar fazer experimentações. Né. Jung, inclusive, lembra a gente, né, que sem o silêncio interior, o espelho da alma fica embaçado. Olha que interessante. Então, a gente precisa desembaçar esse espelho. Então, buscar internamente esse silêncio, buscar internamente a vivência de tudo isso que a gente acredita, e até o que a gente não acredita, para a gente ver se muda de pensamento também. É preciso a gente transmutar o tempo inteiro, né? A vida traz um proveito muito grande para a existência espiritual da pessoa se a gente passar por isso, se a gente fizer experimentos, assim como a gente faz experimentos quando a gente está fazendo alguma pesquisa de algum assunto intelectual específico, na vida da nossa essência, da alma em si, é importante que a gente faça experimentos também para encontrar essas mudanças, para não passar a vida em branco e para poder conseguir descobrir coisas novas enquanto estamos encarnados nessa existência, porque a gente acaba aproveitando bem ela, né? Para quem acompanha o meu canal, sabe que esse é um chamado claro, né, que a gente precisa trazer aqui, sempre mostrando assim as coisas que têm a ver com a sincronicidade, com a epistemologia da sincronicidade, do pensamento espiritual, ocultista, teosófico, espírita, espiritualista, né? Cada sonho, cada fantasia, cada fato que pode servir para a gente, imaginações aparentemente aleatórias, que seriam imaginações ativas ou passivas, quer seja uma fantasia, quer seja uma meditação direcionada, um pensamento dirigido, uma associação dirigida, ou até associação livre também, arcanos do tarô, trânsitos astrológicos, certos outros oráculos como runas, como I Ching, ou outros tantos que existam por aí, né, eles servem muito para a gente investigar esse lado inconsciente, né, que em última instância são os recursos da nossa alma que a gente tem para poder saber coisas, né, e servem como ferramentas de autoconhecimento, de integração e quiçá até de redenção, quando bem utilizado e quando a gente souber realmente interpretar e utilizar para a nossa vida. Né. Mesmo quando a gente não use recurso nenhum desse, a gente tem internamente nosso eu que trabalha sempre dentro da natureza psíquica, em prol do nosso crescimento, em prol da nossa evolução, da nossa redenção. Então eu recomendo a Realidade da Alma para todos aqueles que desejam realmente aprofundar
o entendimento sobre a mente humana, sobre a alma, sobre assuntos, como esses assuntos são vistos dentro da psicologia junguiana, dentro da psicologia complexa, né? É um livro que exige atenção, reflexão, até um certo conhecimento de Jung um pouquinho antes, né? Vocês vão ver muita coisa similar. Eu disse assim que é um livro que é novo, de certa forma, mas também é um livro que está presente em boa parte nesse aqui, mas vocês vão achar muita coisa boa aí também. Então é um livro que traz insights poderosos para a nossa jornada psicológica, esotérica, né? E acredito que vocês vão gostar, porque eu gostei muito, mas, claro, é importante vocês darem uma olhadinha. Eu passei assim algumas páginas aí para vocês verem ao longo da minha fala, né, para não ocupar com mais tempo o vídeo assim fazendo isso fora desse tempo que eu estou comentando sobre o livro, certo? Então, se a gente estiver buscando realmente ferramentas para lapidar a nossa alma, vai encontrar aqui muito na sabedoria junguiana com esse trabalho que a gente leu, tá? Com essa obra que a gente fez a resenha aqui para vocês, certo? E aí, então, gostaram da resenha? Já leram esse livro? Já leram alguns artigos que tem nesse livro em outras obras? Então compartilhem as impressões de vocês aí nos comentários. Vamos continuar essa conversa aí nos comentários, se preciso for, né? E se tiver alguma coisa que faltou alguma coisa, algum comentário de alguém que já leu o livro, que já adquiriu, se não adquiriu, quer saber mais algum detalhe sobre esse, pode usar aí nossos comentários para isso. O espaço está aberto para quem quiser, né, comentar qualquer coisa, certo? Desde que seja uma coisa que seja produtiva para dentro do conteúdo do nosso canal. Então, se curtiu, por favor, deixem um like aí, se inscrevam no canal e apertem o sininho, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo quando a gente colocar aqui no nosso canal sobre assuntos desse tipo da nossa cultura esotérica, assuntos de Jung, de psicologia junguiana, de outras psicologias também, né? Porque a gente tem alguns vídeos aí que trabalham com a psicologia cognitivo-comportamental e cognitiva, e neuroarquitetura, e em alguns momentos a gente fala também de outros oráculos, outros assuntos e outras temáticas espiritualistas que estão relacionadas com tudo isso, tá certo? Então nos vemos no próximo vídeo e até a próxima, pessoal.